Sakamoto, olha, nós temos que falar o português claro em relação a isso. O Bolsonaro criou uma cultura na relação com o parlamento que é uma cultura profundamente viciada. O Bolsonaro não estava preocupado em governar. O Bolsonaro ele estava preocupado em ficar no cercadinho, atiçando os seus a construir um movimento de extrema direita no Brasil, não descia do palanque, enquanto, de outro lado, ele terceirizou o orçamento e o governo de forma geral para a Câmara, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para o Congresso Nacional. O Lula quer governar. Lula foi eleito com um programa de governo e quer governar. Por isso, a disputa de fundo que está acontecendo na construção da base do governo é uma disputa pelo controle do orçamento. Vamos dizer as coisas como elas são, não é? Porque o Lula não poderia aceitar que aquela cultura estabelecida pelo governo Bolsonaro, onde o Congresso toma conta de boa parte do orçamento, continue vigente. Sabe por quê? Não é só uma disputa de poder, é a capacidade do Estado brasileiro de planejar e de executar a política pública. Vou dar um exemplo muito concreto. Vamos pensar na área da saúde. Você tem duas cidades vizinhas. Uma tem 10 ambulâncias, outra não tem nenhuma ambulância. Só que a cidade que tem 10 ambulâncias é base eleitoral de 2 deputados. Esses deputados vão fazer emendas para comprar ambulâncias para o SAMU. Eles vão comprar mais 20 ambulâncias. E essas 20 ambulâncias não vão para a cidade que não tem nenhuma, vão para a cidade que já tem 10. Isso acaba com a capacidade do Estado brasileiro de executar uma política pública de forma planejada. Por isso que não poderia continuar o método de relação e de terceirização do controle do orçamento definido pelo governo Bolsonaro. Agora, isso gerou uma reação. Eu acho que ainda está cedo, nós temos 4 meses, né? Então é lógico que teve conflitos, o governo ainda está tendo dificuldade para construir a sua base. Nós tivemos uma reunião hoje dos partidos de esquerda e centro-esquerda, estavam os presidentes de partido e os líderes desses partidos na Câmara. Eu, como líder do PSOL na Câmara, participei dessa reunião. Conversamos sobre o alinhamento necessário, sobre as pautas prioritárias do governo nesse momento. Eu acho que vai se chegar a um denominador comum, vai se chegar a um entendimento, né? De um lado, eu acho que os deputados, sobretudo dos partidos do Centrão, os partidos que também compunham base do governo Bolsonaro, precisam entender que o governo mudou e que não vai ser o mesmo modus operandi do Bolsonaro. Por outro lado, o governo Lula também, eu acho que teve essa compreensão, vai ter que ter mais celeridade no cumprimento de acordos feitos com as bancadas, né? E aqui nós estamos falando, inclusive, do ponto de vista de emendas parlamentares que não são do RP9, não são do orçamento secreto, porque esse, felizmente, o Supremo também colocou um limite muito bem definido. Mas das próprias emendas de bancada, das emendas individuais, das emendas... Ou seja, aquilo que... Opa! Não, eu ia te perguntar sobre isso, sobre essas emendas. Hoje está sendo feita uma promessa que não está sendo cumprida, pelo menos com celeridade? Eu acho que faltou algum grau de sintonia, né, na relação entre legislativo e executivo para que se pudesse não ter um choque de expectativas, vamos chamar assim. Eu acho que hoje essa relação vai se azeitando. Eu quero reiterar aqui, Diego, é absolutamente natural. É um governo que tem 4 meses. Então, vai ter alguns freios de arrumação até o governo constituir a sua base no Congresso Nacional. E na Câmara, diferente do Senado, o governo não teve um teste inicial de base. No Senado, teve isso na mesa diretora, onde, de um lado, a oposição se alinhou com Rogério Marinho e o governo se alinhou com Rodrigo Pacheco. Na Câmara, não teve isso. Então, provavelmente isso gere, como tem gerado alguns solavancos, mas eu acredito, e acho que o ministro Padilha tem muita habilidade política, tem capacidade de diálogo, é uma pessoa disponível de diálogo com as bancadas. Eu acredito que
vai se ajeitar isso no curto prazo.